Bem-vindos à nossa 10ª videoaula sobre programação de PIC16F877A utilizando a IDE Micro-C. Na aula de hoje, nós veremos sobre laços de repetição. Mas antes de começarmos a aula, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, sempre que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Essa aula será dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós falaremos do laço for. Na segunda parte, falaremos de while. Na terceira parte, falaremos do laço do while. Vamos lá? Basicamente, antes de começarmos a aula, temos que entender que em C nós temos os três principais laços de repetição, que são for, while e do while. Por que eu utilizo laços de repetição? Esses laços de repetição permitem que as programações fiquem mais otimizadas, fiquem mais bonitas visualmente falando, mais fáceis de serem compreendidas. Você utiliza laço de repetição sempre que você precisa repetir um processo diversas vezes, seja a leitura de um determinado pino ou seja uma determinada operação. Então ele vai ajudar com que você economize muitas linhas de programação. Vamos ver como funciona a primeira delas. Laço for. Esse laço for numa tradução livre seria para. Então ele respeita uma sintaxe de construção, ou seja, a forma como eu devo escrever os argumentos dessa função. Então, como você pode observar, nós temos aí for. O primeiro parâmetro é a inicialização, que acontece uma única vez. O segundo parâmetro é a condição, que é aquilo que valida se a operação é verdadeira ou falsa. Lembre que o laço for somente se repetirá enquanto a condição proposta for verdadeira. O terceiro parâmetro é o incremento, é a que passo você vai fazendo suas contagens. E aqui no meio nós temos as nossas declarações, que é o que efetivamente você quer que esse for repita. Então vamos ver um exemplo, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Bom, nós temos um programa aqui que serve para piscar um LED. Então como é que ele foi construído? Nós temos o nosso void main, que é a função principal. Logo embaixo nós teremos uma criação de uma variável. Nós queremos uma variável chamada i, do tipo int, que inicialmente vale 0. Logo em seguida, nós estamos dizendo que o pino RC0 é uma saída, e na terceira linha nós estamos dizendo que esse pino começa desligado. Como você já vem acompanhando as aulas, talvez fique fácil para você entender que nessas 4 linhas nós temos a seguinte instrução. Nós queremos que o pino fique ligado, depois nós aguardaremos um período de 300 milissegundos, logo em seguida o pino será desligado e vai aguardar mais um período de 300 milissegundos, ou seja, é um pisca-LED. Agora dentro do for, como é que vai funcionar? Então for, como você vê aí destacado, é a inicialização. Essa inicialização acontece uma vez só e serve para dar os parâmetros iniciais do programa. Então nós temos aí para a variável i começando em 0. Então essa é a nossa inicialização. A condição que torna essa função verdadeira é que o i seja menor do que 3. Enquanto o i for menor que 3, nós repetiremos a função for. Se essa condição for falsa, não haverá mais a repetição dessa função. Agora o incremento. Nós estamos aí incrementando com mais. Em linguagem C, mais significa somar mais 1. Ou seja, nós incrementaremos ou nós somaremos de 1 em 1 essa variável, no caso a variável i. Como é que isso vai ficar no programa? Então nós começamos com a variável i valendo 0. Aí é feita uma pergunta. I é menor que 3? Sim, nesse momento o i está valendo 0. Se isso é verdade, então o programa vai lá e pisca o LED uma vez. Feito isso, ele vai incrementar essa variável, então, ou seja, ele vai somar mais 1 na variável i. Somou mais 1, ele vai perguntar, 1 é menor que 3? Porque ela valia 0, incrementou, agora ela vale 1. Ele pergunta, 1 é menor que 3? Se isso é verdade,
nós vamos piscar o LED pela segunda vez. Depois de piscar o LED, nós novamente incrementaremos a variável, ou seja, somaremos mais 1. Daí então a pergunta será: 2 é menor que 3? Resposta: sim, 2 é menor que 3. Se 2 é menor que 3, então ele vai piscar o LED agora pela terceira vez. Piscou o LED pela terceira vez, ele vai novamente incrementar a variável i. Incrementou a variável i, ele vai fazer uma comparação na condição, onde ele vai perguntar: 3 é menor que 3? Nós sabemos que não, 3 não é menor que 3. Com isso, nós concluímos o fim da função. Então, com esse for, nós estamos aí fazendo com que um LED pisque 3 vezes. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Bom, vamos ver como isso vai funcionar agora simulando no Proteus. Então vamos lá, a apresentação do primeiro programa. Esse programa lembra que faz o LED piscar 3 vezes. Então eu já carreguei no Proteus, vou dar um play, 1, 2, 3, parou de piscar. Vamos para o segundo exemplo. Agora nós temos a criação de duas variáveis, uma variável chamada i e uma outra chamada j. Inicialmente as duas começam valendo 0. Novamente nós estamos declarando o pino RC0 como saída e começando com este pino desligado. No entanto, note que nós estaremos trabalhando agora com um for dentro do outro. Perceba que interessante. Na nossa condição inicial, nós estamos dizendo que o i vale 300. Então, a nossa variável agora começa valendo 300. O programa pergunta: 300 ele é menor ou igual a 900? A resposta é verdadeira. Então, se é verdadeira, ele vai executar esse for. Como nós já explicamos no programa anterior, você vai entender que esse for vai fazer com que o LED RC0 pisque 3 vezes. E ele vai piscar 3 vezes em intervalos de 300 milissegundos. Como nós sabemos que é 300 milissegundos? Porque agora o delay está relacionado à variável i, que nesse momento vale 300. Feito isso, ele retorna para o primeiro for e vai incrementar agora mais 300. Então, em vez de estarmos incrementando de 1 em 1, nós estamos incrementando de 300 em 300. Vai fazer novamente a pergunta para a condição. Agora, 600 é menor ou igual a 900? Sabemos que sim. 600 é menor ou igual a 900. Sendo essa condição verdadeira, ele vai executar de novo o for que está dentro dele, que vai fazer agora o LED piscar 3 vezes, só que agora em intervalos de 600 milissegundos. Feito isso, a variável novamente será incrementada. Tomaremos 300 a essa variável. E aí vai fazer a pergunta: 900 é menor ou igual a 900? Sabemos que sim, 900 é menor ou igual a 900. Sendo isso verdade, ele novamente vai piscar o LED 3 vezes em intervalos de 900 milissegundos. Voltará a incrementar a variável i. Soma mais 300, vai fazer a pergunta: 1200 é menor ou igual a 900? Sabemos que não, isso é falso. Se isso é falso, logo temos o fim da função. Então você vai perceber que nesse programa o LED pisca primeiro 3 vezes em 300 milissegundos, 3 vezes em 600 milissegundos, 3 vezes em 900 milissegundos. Nós estamos fazendo diversas repetições, variando o tempo, e nós estamos apenas utilizando 2 fors, um dentro do outro. Vamos ver como é que isso aí vai funcionar no Proteus? Vamos fazer a simulação? E agora vamos ver a simulação do segundo programa. Então, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3 mais devagar, depois em 900 milissegundos. 2, 3, funcionou. Terceiro exemplo. Agora nós estamos vendo o for como um loop infinito. Perceba que nesse caso, dentro do for não há nenhum parâmetro. Como não há nenhum parâmetro, você não tem uma medida de quando começar ou quando terminar a função. Na verdade, você sabe quando começa porque entrou dentro do for, mas você não tem parâmetro de finalização. Isso vai fazer
com que essa função nunca pare de se repetir. E a isso nós damos o nome de loop infinito. Então, em alguns programas anteriores, nós utilizamos o while 1. Talvez você lembre disso. Nós usamos o while 1 como loop infinito. Agora você já sabe que se você não quiser usar o while 1, você pode usar o for também nessa mesma configuração. Vamos ver como funciona? Nesse último programa, ou neste último exemplo, nós vemos aqui o LED piscando em loop infinito, usando o for como loop infinito. Então perceba que agora o LED não vai mais parar de piscar, vai fazer isso em loop infinito usando o for. Espero que vocês tenham entendido como funciona esse programa. Lembrando que eu vou deixar na descrição os códigos exemplos para você poder baixar e fazer a sua própria simulação. Se você ficou comigo até agora, eu agradeço. Não deixe de dar um like se você gostou do vídeo. Até a próxima e um abraço.